Amém. Nós estamos iniciando aqui o estudo de número 32, chamado O Significado da Morte de Cristo, onde nós vamos abordar, né, e refletir sobre o quão profundo, né, é esse tema, que é a morte de Jesus, né, um dos temas centrais da fé cristã, que revela para nós duas coisas importantíssimas, né? Antes de tudo, e, acima de tudo, o amor de Deus por nós e também o seu plano de reconciliação para a humanidade, né? Deus não somente nos amou, mas construiu um plano para nos trazer de volta para Ele. E a morte de Jesus é esse evento histórico, né, de redenção e é o símbolo máximo, né, da esperança para toda a criação. Então, a gente vai falar sobre isso hoje, baseado no livro de Coríntios, né, no texto de 1 Coríntios 15:3, também de Hebreus 9:22. Mas antes, nós vamos orar. Vou pedir ao Marcos Vinícius para orar, para nós podermos iniciar a nossa aula. Vamos orar em nome de Jesus. Senhor meu Deus, Senhor meu Pai, que o Senhor possa abençoar essa aula hoje, Senhor Jesus. Ilumina cada irmão que está aqui hoje, que eles possam receber esse estudo, Senhor Jesus, que seja um estudo cheio de bênçãos, Senhor meu Deus. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém, amém, glória a Deus. Estou lembrando aqui que uma benção, né? Marcos Vinícius é um dos nossos jovens, né? Do Identidade, e no último culto do Identidade, no culto jovem que estava lá, viu que ele dirigiu o culto também, abriu o culto, fez a parte de ministração lá do início do culto. Foi uma benção, né? Muito lindo ver os jovens da nossa igreja caminhando assim no Senhor, né? Então, hoje nós vamos tomar, né, esse tema chamado, intitulado O Significado, né, da Morte de Cristo, e ele está diretamente relacionado também com a nossa última aula, né? Onde nós falamos sobre a ressurreição, nossas últimas duas aulas, né? E a ascensão de Cristo, né? A aula da semana passada nós falamos da ascensão e a anterior a ela nós falamos sobre a ressurreição. Então, esses três eventos, morte, ressurreição e ascensão de Cristo, são poderosíssimos na nossa fé, né? Quem assistiu a aula da ascensão foi uma benção, não foi, irmãos? Aquela aula de semana passada? Muito lindo, né? Sim, sim, sim. A aula de semana passada, se você não viu, já está lá no YouTube, entra no nosso site, tá? Vou até fazer aqui o meu jabá tradicional, né, de apresentação do nosso site. Isso é muito facinho, ó. Se você entrar lá em www.deuteronome.com, já vai estar aí a nossa tela. Aqui, ó, nosso site, tem já nosso devocional do dia. O devocional do dia hoje foi lindo, né? Sobre 1 Tessalonicenses 5:24. E mais legal aqui, né, além da palavra em si, né, sobre a fidelidade de Deus, isso é algo que eu sempre tenho na minha vida, né? Se você já recebeu alguma mensagem minha, você já reparou que eu sempre falo assim, o Senhor fará, né? E é baseado em 1 Tessalonicenses 5:24, né? Eu sempre, nas conversas, eu falo, não, eu creio que o Senhor fará. E é baseado nesse texto, né? Que é pautado na fidelidade do Senhor e como ele nos dá a garantia de que ele falar baseado em seu próprio caráter. E o mais legal aqui, né, do texto, é que uma curiosidade, se você ler aqui o contexto do livro, a gente acha assim, nossa, a gente passa a luta pra caramba, né? Ai, a gente passa uma luta, dá uma apertada, né? Falta um dinheirinho às vezes para acertar uma conta. É óbvio que é uma luta para quem está passando, com certeza. Mas para vocês terem uma ideia, os irmãos em Tessalônica, né, que tinham se convertido, né, ao Senhor, os irmãos em Cristo dessa igreja, eles passavam tanta luta, mas tanta luta, mas tanta luta, que a impressão que eles tinham é que eles estavam vivendo a tribulação, né, e que Jesus já havia voltado e eles tinham ficado. Vocês acreditam nisso? Porque eles passavam tanta perseguição, era vizinho, era agressão, era morte, era tão pesada a perseguição àqueles irmãos em Cristo, eles sofriam tantas tribulações que eles achavam que Jesus tinha voltado e que eles tinham ficado. Vocês acreditam nisso? E aí, por isso que o apóstolo Paulo, em 1 Tessalonicenses, né, ele vai tratar, entre vários temas, e antes aí do capítulo 5 que nós abordamos, sobre o arrebatamento da igreja. Se você tem dúvida, como é que vai ser, pastor, quando a gente Jesus voltar, quem vai primeiro, o morto vive, o vive, quem está vivo acontece o quê? Está tudo nesse livro de 1 Tessalonicenses. Então dá uma olhada lá, vale muito a pena, tem um contexto do capítulo. Se você clicar aqui, ó, no versículo, ó, não sei se você sabe dessa, está aqui no devocional. Se você clicar no versículo, ele abre a Bíblia para você abaixo, tá vendo? E aí você pode explorar aqui o mundo bíblico, ó, clicar aqui, ó, eu quero ver como é que o que é Antioquia?
Onde é que é a Síria? Sempre fala da Síria. O que é a Síria hoje? Ó? Você clicando aqui, ele te mostra exatamente, né, onde é a região da Síria, né, no dia de hoje. Você tem aqui, ó, os controles de zoom, ó, a região da Síria. Ó, esse é o mapa mundo real, tá, irmãos? Tá vendo? Você vai ver exatamente onde é a região da Síria. Se você aproveitar aqui, ó, você vai ver aqui, ó, Grécia, tá vendo? Botinha da Itália, aqui na lateral. Aí você tem aqui, ó, o Mar Mediterrâneo, né? E aqui no Mar Mediterrâneo, você tem aqui, né, a península aqui, né, do Egito, aqui onde tem o Cairo. Aí você tem aqui o Mar Vermelho, tá vendo? Vou até aproximar aqui para vocês verem. Deixa eu botar aqui mais para cá para a gente ver. Ó, aí você tem aqui o Mar Vermelho, tá vendo? Por onde Israel atravessou o Mar Vermelho. Aí você tem aqui, ó, toda a parte aqui, ó. Israel fica aqui nessa região, né? Hoje você tem aqui duas regiões diferentes, que é Jerusalém, tá vendo a faixa de Gaza aqui, hoje, dia de hoje, né? Mas aqui, ó, você vai ter o Rio Jordão, tá vendo? Cisjordânia, porque é depois do Jordão, tá vendo? Aqui, ó, tá vendo? O Mar de Sal, o Rio Jordão, tá vendo? E aí você vai ter toda a estrutura aqui, ó, você tem a faixa de Gaza já é hoje. Então, a Síria, né, que nós estamos vivendo, ela é bem aqui acima, tá vendo? Era na região que hoje, né, tá aqui dentro da Síria, né, da atual Síria, ali na região do Iraque, né? É tão importante, ó, aqui, ó, se você está acompanhando aí o noticiário, esse é o Golfo Pérsico, aqui é o Irã, aqui é onde está tendo toda a discussão, né? Aqui é o Estreito de Hormuz, onde está tendo um embargo hoje por parte do Irã e a guerra lá com os Estados Unidos pelo controle do Estreito de Hormuz. Então, nessa região aqui, tá vendo? Tudo aqui, essa região aqui do Oriente Médio, né, que a gente chama de Oriente Médio, quanta coisa acontece aqui, né? Pra você ter uma ideia, aqui em Bagdá, mais ou menos na região do Iraque, aqui, Kuwait, é onde você tem, antigamente você tinha Ur dos Caldeus, que é da onde sai Abraão, né? Você tem aqui, ó, nessa região mais ou menos aqui, você tinha Ur dos Caldeus. E aí você tem um deserto aqui, tá vendo? Você tem um deserto nessa região aqui, é uma região desértica, tá vendo? Ó, mais ou menos essa aqui é a região desértica. Então, na época de Abraão, que ele sai de Ur dos Caldeus em direção a Canaã, terra prometida aqui na lateral, tá vendo? Ele passa por esse deserto. E esse deserto, você vai ler na Bíblia, chamava Padã Arã. Padã Arã era um familiar, né? O deserto de Arã era um familiar de Abraão, né? Era avô de Abraão, por exemplo, que chama essa região. Então, tem muita coisa para você ver. Então, isso tudo, ó, só daqui que eu abri aqui a questão aqui, ó, do mapa bíblico, o mundo bíblico, né? Tem a Cisjordânia. Se você quiser dar uma olhada aqui no glossário, ó, ele vai marcar para vocês aqui, né? Tá vendo? Você marcou o glossário, tudo que ficar aqui numa cor diferente é que ele tem uma explicação. Então, clicar aqui, ó, Senhor Jesus Cristo. Jesus, Salvador, é a forma grega do nome Josué, filho de Num. Deus aqui, ó, que ele está trazendo. Deus é o nome de Deus, a palavra portuguesa. Então, aqui tem várias. Aqui que é couraça, não sei o que é uma couraça, é um vestido, uma veste-malha que cobriu o corpo pela frente e nas costas, né? Então, tudo aqui você tem os mapas bíblicos, né, dessa região. Aqui eu peguei aqui, ó, o Egito Antigo, aqui, ó, você pegar aqui, ó, na divisão clássica, né, das 12 tribos, você tem toda a parte aqui de Israel, onde a gente estava falando ali, da região, enfim, tem muita coisa aqui para você ver, e é tudo muito legal, e cabe só você, se quiser baixar o mapa bíblico é permitido, e cabe só você explorar um pouco mais dessa região aqui, se você quiser ouvir o devocional, vou botar aqui, ó. Aquele que os chama é fiel, e ele o fará. 1 Tessalonicenses 5. Ele narra para você se você quiser ouvir no ônibus, por exemplo. E aí, como eu falei do CETEB, que é onde nós estamos, se você for aqui em cima no menu em CETEB, tem as aulas do YouTube. Ó. E já está lá a nossa última aula, que é aula referente à ressurreição e à ascensão, tá vendo? Todo o conteúdo, né, ele está lá, está disponível, você pode assistir a aula sem problema nenhum. Enfim, todo o nosso conteúdo está lá e você pode clicar e simplesmente assistir as aulas que foram dadas lá de maneira fácil, né? Poder pesquisar as aulas que nós ministramos aí nas últimas semanas. Então, tem muita coisa aí para você aprender. Eu sempre vou falar nas aulas aqui, porque faz parte, né, por assim dizer, do CETEB, né, que é uma área de ensino da nossa igreja, que vocês tenham acesso ao site. O site foi construído baseado no ensino. Então, dê uma olhada lá, fiquem à vontade para poderem ter. Então, nós estamos falando hoje, né, sobre. Deixa eu pegar aqui CETEB significado. Pronto. Nós estamos falando hoje sobre a morte, né, de Jesus, né? Então, o que significa, né, a morte de Cristo? Então, como eu falei,
nós temos aqui, né, o estudo de número 32, a gente vai refletir esse significado da morte, né? Eu já disse aqui que se trata dos 3 eventos, vamos dizer assim, centrais, né, de todo o plano da salvação, né? A crucificação, né, morte de Jesus, a sua ressurreição e a sua ascensão. Já vimos ressurreição e ascensão, estamos vendo no dia de hoje a morte, né? Então, a morte de Cristo, né, que é o coração da redenção, né? A morte de Jesus, né, representa o âmago, né? O que é o âmago? É o centro, é o ponto principal de tudo, o ponto fulcral, né? Onde o amor divino e a justiça se encontram numa harmonia perfeita, Romanos 5:8, nós vamos ver esse texto. Esse evento, né, ele vai transcender, esse evento transcendente não foi apenas um acontecimento histórico, mas o ato eterno que rasgou, né, o véu entre o céu e a terra, oferecendo salvação à humanidade. Então, o que a gente está colocando aqui, né? Ele é o ato central da redenção, né? Do resgate. O que é redimir? É resgatar alguém por um preço, né? Quando eu fazia a redenção de um escravo, por exemplo, é que eu pagava alguém por um preço, né? Libertava ele baseado num valor que eu pagava a quem estava escravizando. E conosco não foi diferente. Jesus pagou o preço que foi a sua morte, é o seu sangue derramado, foi o preço pago pelos nossos pecados. E isso, né? Foi o ponto, né, indiscutível do encontro entre o amor divino e a justiça de Deus manifestada. E aí eu queria perguntar para vocês assim, por que vocês entendem quando falam assim, ó, esse ponto ele é o ponto de encontro entre o amor e a justiça de Deus? Por que são duas coisas tão antagônicas, né? Não antagônicas, mas tão distantes, né? O amor e justiça, né? Por que nesse ato da cruz se encontra esses dois pontos, né? Essas duas características do Senhor, né? Alguém quer arriscar para falar? Tem certo e errado, não, irmãos. Fiquem à vontade. Ninguém? Vamos lá. Deixa eu abrir aqui uma telinha. Pronto, estão vendo a minha tela, né? Vocês conseguem ver aqui essa tela grandona agora? Sim ou não, irmãos? Sim, pastor, estou vendo sim, estou vendo sim. Tá. Então, o que a gente está falando aqui, né, de maneira direta? A gente está falando sobre duas coisas. Que ali foi o encontro do amor, né? Precisa aproximar mais. Eu não tô vendo nada, não. Tá vendo a tela aqui não, onde está escrito não? Não, eu tô vendo você. Tá vendo agora? Não. No meu apareceu aqui, instalar completamento. Apareceu isso no meu, por isso que eu falei que eu estou vendo. Apareceu isso também, atividade complementar. Isso que apareceu no meu. Miro. Para participar, o completamento A precisa estar instalado. Então, o meu já tá apareceu instalado, isso eu já no meu. instalei. Pastor, o meu já tá instalado e não tá funcionando. Tá, O meu deixa eu- apareceu isso, atividade no complemento, acho que é complemento, acho que é isso. Não é possível participar. O meu está escrito isso. De repente apareceu isso. deixa eu- O meu também tá dando. Não é possível participar. Estranho porque normalmente ele aparece direto, né? O meu também aparece sempre. Agora que eu não Sim, mas aí agora. Então, o meu também, só que agora que apareceu isso. Tá, eu vou compartilhar aqui a tela. Ver se apareceu para vocês agora. Agora fechou tudo, né? Acho que aqui não. Deixa eu só tentar aqui, irmão. Era para ter carregado, mas mais uma vez. Apareceu ainda não, né? Não, continua a mesma coisa. Para dizer não é possível participar, é a mesma coisa. Apareceu não. Então deixa, eu queria usar isso aqui, mas eu não vou utilizar. Vou usar aqui o Paint. Às vezes tecnologia demais, em vez de ajudar, atrapalha, né? Pronto, deixa eu já abrir aqui um outro recurso e eu uso ele aqui. Pronto, aqui vocês estão vendo, né? Com certeza. Sim, sim. Sim, aqui, né? Então, o que a gente está falando aqui em termos de... Ele está falando o seguinte, olha, o amor... Na morte de Cristo, você tem um encontro entre o amor e a justiça de Deus, né? O amor versus a justiça de Deus. Então, por que a gente trata, né, essa situação como sendo um encontro, né, entre esses dois, vamos dizer assim, atributos de Deus, né, o seu amor e sua justiça? Por um ponto muito simples, assim. A Bíblia diz em João 3,16, né, lembra sempre que João 3,16 é o centro, né, do Evangelho, né? É a explanação mais perfeita sobre aquilo que é o Evangelho. Que diz o que em João 3,16? Deus amou o mundo de tal maneira para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna, né? Que deu seu Filho unigênito, né? Para que todo aquele que crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então, você tem ali em João claramente a manifestação sobre o amor de Deus. E aí o que ele está dizendo na cruz do Calvário fica manifestada essas duas situações, tanto o amor quanto a justiça. Por quê? Porque
apesar e contudo do Senhor nos amar de tal forma que se entregou por nós na cruz do Calvário, a justiça de Deus, ela também é santa, ela é um atributo, ou seja, Deus é justo e ele executa justiça. Em Deus não há sombra de pecado, não há sombra de erro, e Deus, por ser um ser espiritual e santo, Deus não admite o pecado. Então, como também é declarado na Bíblia, em Romanos, no livro de Romanos, o salário do pecado, ele é a morte. Então, a justiça de Deus requer morte, ou seja, quem pecar morrerá. O salário do pecado é a morte. E o amor de Deus, que é Cristo, é a própria vida. Então nós temos aqui um contraste claro. Deus ama e Deus quer nos dar vida, mas Deus também é justo e a sua justiça exige que para o pecador que peca seja executado uma sentença que é a morte. Então você tem claramente uma contraposição entre esses dois que são antagônicos. Você tem morte e vida dentro de uma mesma manifestação do Senhor. Então, como é que nós iríamos resolver essa situação se, uma vez que Deus nos amava e nos ama, Ele nos queria para Ele tem um ministério de reconciliação com Ele, mas, ao mesmo tempo, nós somos pecadores e caídos. Como é que resolveria essa necessidade da justiça de Deus ser saciada? E justamente isso ocorre na cruz do Calvário. Na cruz, nós temos esse encontro dessas duas necessidades, vamos colocar assim, do Senhor. Deus não existe conflito em Deus. Deus ele não conflita entre seus atributos e suas vontades. Deus ele é perfeito, ele é harmônico em tudo aquilo que ele faz. Então, para resolver essa questão, onde é que foi manifestado? Na cruz do Calvário. Por quê? Na cruz foi saciada a justiça de Deus, porque Cristo na cruz do Calvário, ele morre no nosso lugar. Jesus morre pelo pecador. E isso nós chamamos, lembra, nós temos falado aqui de morte substitutiva, ou seja, Jesus, ele substituiu você e a mim na cruz do Calvário. Quem deveria estar aqui na cruz do Calvário? Eu e você, porque todo aquele que pecar morrerá. A cruz do sentido de morte. Aqui na cruz, quem deveria estar era o Lúcio, era a Eliane, era o Cristiano, era o Rodri, Marcos Vinícius, era para nós estarmos ali. Mas a Bíblia fala que Jesus, ele nos tira de lá e assume o nosso lugar na cruz do Calvário. De maneira que eu tenho falado sobre isso, né, sobre esse texto, onde a Bíblia fala que existia uma dívida, né, como fosse uma conta, né, que pesava contra mim e contra você, onde nessa conta ficava aqui anotado todas a nossa dívida. A Daniele pecou, a Márcia pecou, o Lúcio pecou e está lá, fazendo a anotação de todas a nossa dívida. E a Bíblia diz que existia uma dívida contra nós, e essa dívida ela tinha que ser paga de uma única forma, com a morte, porque nós não tínhamos condições de pagá-la, porque a nossa dívida era gigantesca. E a Bíblia fala que Jesus, ao tomar nosso lugar na cruz do Calvário, ele pega essa dívida aqui e ele crava ela na cruz do Calvário, se a gente pode dizer assim, carimba ela como paga. Paga com que preço? Com o preço do seu próprio sangue. Então, na cruz existe o saciamento da justiça de Deus em relação ao pecado, que exige a morte, e o pagamento da dívida, essa dívida de morte. E, ao mesmo tempo, nós encontramos aqui o amor, a manifestação da vida de Deus. Deus, ele ama de tal forma que, apesar da sua justiça exigir um pagamento pelo pecado, que é a morte, ele decide, por nos amar de tal maneira, uma maneira jamais vista, de uma maneira jamais conhecida. Ele decide morrer por nós na cruz do Calvário. A própria vida toma o nosso lugar na cruz do Calvário e nos livra dessa condenação eterna. Então, o que nós temos visto aqui nas últimas semanas está diretamente resumido naquilo que é a morte de Cristo na cruz do Calvário. Lembre-se sempre disso, eu preciso que vocês gravem isso de maneira muito clara. Olha, nós temos aqui, vou chamar essa linha do tempo aqui de eternidade, certo? Que é a eternidade. E aí você tem uma eternidade que é para trás, que a gente chama de eternidade passada, e uma eternidade para frente, que é uma eternidade futura. Deus vive nesse tempo. Deus ele é eterno, ele é de eternidade a eternidade. Deus nunca foi criado e Deus nunca vai ser extinto. Esse tempo aqui é o que a Bíblia chama kairos, o tempo perfeito de Deus. E fica aqui
um registro, né, aos irmãos. Dia 13 e 14 de junho, nós temos a oportunidade de enviar alguns irmãos para a Missão Cairóis, lá em São Paulo, para conhecer a base, né, o CTK, que é o Centro de Treinamento da Cairóis. Se você tem interesse em participar de evangelismo e missões, entra na nossa comunidade lá da igreja, no WhatsApp. Tem um grupo lá, o Ministério Alcance, que é o Ministério de Evangelismo, e a gente está tratando sobre isso lá. Vai ser um tempo precioso, onde você vai conhecer missionários, né, de todos os países. A Icaróis trabalha com povos não alcançados, missões transculturais, e é muito lindo você ver o que Deus está fazendo. Então, dito isso, né, no tempo oportuno, no tempo perfeito de Deus, em algum momento dessa eternidade aqui, o que aconteceu? Vamos dizer aqui, esse é um tempo, imagine que é a linha do tempo. Em algum momento aqui dessa linha do tempo, Deus criou o homem, tá? Em algum outro momento dessa linha do tempo aqui, o que acontece? Acontece a queda do homem. E nessa queda, a gente passa a viver um tempo não mais na eternidade de Deus, mas no que a Bíblia chama do Cronos, né? Por isso que a gente chama de cronômetro, cronologia, né? No Cronos, no tempo, tudo. A Bíblia em português traduz tudo para tempo, mas no original tempo, kairos é uma palavra, é o tempo de Deus, e Cronos é o tempo humano. Então, nesse tempo aqui, o homem caiu, certo? Caiu. E aí, só para vocês entenderem, os marcos aqui. Aí, aqui, nesse tempo aqui, tem lá Adão, aí vem Sete, aí mais na frente lá, por exemplo, tem Noé, a arca. Aí aqui mais na frente tem Abraão, Deus chama Abraão. Aí tem Isaac, Jacó. E aí vai avançando ao longo do tempo. E numa parte desse tempo aqui, existe a vinda de Cristo na cruz do Calvário. Então o homem cai, o Antigo Testamento aponta, e aqui é o tempo do Antigo Testamento, para Cristo na cruz do Calvário. E o Novo Testamento vai também apontar para Cristo, mas já com sacrifício realizado, falando do testemunho sobre o testamento. De maneira que toda a humanidade, todos nós tínhamos um único caminho, né? Então, a partir do momento que nós caímos aqui, o que a Bíblia fala? Que todos pecaram, toda a humanidade pecou e está destituída da glória de Deus, e o salário do pecado é a morte. Então, aqui, todo ser humano que nasceu ao longo dessa história aqui, né, todo ser humano aqui ao longo da história que nasceu, não importa quem fosse, ele tinha um único destino. No final desse tempo, que a Bíblia diz que nós não sabemos como existe o que Apocalipse 20 chama do encontro no grande trono branco, no julgamento. E a Bíblia diz o seguinte, olha, vai ser aberto todos os livros sobre as suas obras, que vão estar registrados lá, essa conta aqui, ó. Tem lá as coisinhas que estão positivas, negativas, só que a quantidade de pecados, ela é infinitamente mais pesada do que qualquer virtude, porque Deus não negocia. O pecado, pecou, o salário do pecado é a morte. Ponto. Então, vai ser aberto aqui no trono branco, lá o que chama de livro da vida, né? Livro das obras, vai ser lá colocado lá, vai lá, que é a minha conta aqui, ó, do Lúcio, beleza, tá aqui, ó, tá lá, o que eu fiz, bom, de ruim, vai estar lá. E aí a Bíblia diz que não existe um justo que passaria por esse julgamento. E o final desse julgamento, a Bíblia diz que é o inferno, ou uma vida eterna com Cristo. Então, toda a humanidade, ela estava caminhando nessa direção, para vir aqui e cair e ser condenada eternamente. O que é o inferno? A definição de inferno: sofrimento eterno causado por uma separação. Reparem que tem aqui uma separação eterna de Deus. O homem está eternamente separado de Deus. Só que, em Cristo, quando Jesus vem, nós temos a possibilidade de uma outra oportunidade. De maneira que em Cristo, aqui na cruz do Calvário, a Bíblia diz que se nós aceitarmos a Cristo, Jesus é um novo, deixa eu até apagar aqui, ó, até mais melhorzinho. Desculpa o desenho, tá? Mas é só uma ilustração. Jesus, ele é o novo, vou botar de outra cor, e viva o caminho de volta para Deus. Então, em Cristo Jesus, nós temos a oportunidade de nos ligarmos de novo com Deus na eternidade. Por isso que Jesus é o novo e vivo caminho. Por quê? Existia um caminho que foi quebrado, e ele era um caminho estático, morto, não era uma pessoa. Jesus é o novo e vivo caminho. Através de Cristo, nós temos condições de viver uma vida eterna com Deus. E aqui em Apocalipse 20 fala isso, fala, olha, foi aberto o livro das obras de cada pessoa, está lá com sua conta. Ele fala assim, mas também foi aberto um outro livro, um segundo livro. E que livro é esse? O livro da vida. E quem foi encontrado com o nome no livro da vida, vai ser levado para viver eternamente com Cristo. Então, a morte de Cristo, ela é o centro, é o âmago de tudo aquilo que nós vivemos e que viveremos
na história da humanidade. Porque na morte de Cristo nós temos a condição de ter a nossa redenção, ao mesmo tempo experimentar o amor de Deus e ao mesmo tempo vermos a justiça de Deus, saciada. Então, quando nós entendemos, né, esse processo, fica muito claro para nós o quão precioso é a morte de Cristo na cruz do Calvário. E aí, a partir daí, nós vamos ver, né, que a substituição vicária, né, de Cristo em nosso lugar foi o ponto-chave dessa manifestação desse amor. Então, o que é a substituição vicária? Entendendo agora que vocês viram lá o gráfico que eu desenhei, né, a explicação ali, é justamente essa substituição, ela é o cerne, ela é o centro do plano da salvação. E ela é o cerne, o centro da morte de Cristo. Jesus, que era o imaculado Filho de Deus, ou seja, sem pecado, justo, o único que teve condições de cumprir a lei de Deus, 100% homem, 100% Deus, como nós já vimos aqui em outras aulas, voluntariamente, né, tomou o lugar de nós pecadores, suportando a punição que nós merecíamos. E esse ato de amor supremo, né, demonstra a justiça e a misericórdia de Deus em perfeito equilíbrio. Então, quais são os pontos, né, que nós precisamos entender aqui? Primeiro é a nossa culpa, né? Todos pecamos. Estávamos condenados à morte, conforme Romanos 5,12. Porque pela desobediência de só homem, muitos feitos pecadores. Ou seja, pela desobediência de Adão, todos nós fomos feitos pecadores. E o sacrifício de Cristo, né? Jesus tomou sobre si a nossa culpa e morreu em nosso lugar. 1 Pedro 2,24 declara: Ele mesmo levou os nossos pecados em seu corpo sobre o madeiro, para que mortos para os pecados, vivêssemos para a justiça, pelas suas feridas vocês foram curados. Deixa eu concluir aqui, eu vou fazer uma observação. A nossa libertação, por a fé em Cristo, somos libertos da condenação e recebemos a vida eterna. Eu cito ali João 3,16, que é porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Voltando aqui no sacrifício de Cristo, 1 Pedro ele fala, ele mesmo levou os nossos pecados em seu corpo sobre o madeiro, ou seja, ele pegou a nossa dívida, levou sobre o seu corpo no madeiro, na cruz. Para que, mortos para o pecado, ou seja, agora já mortos para o pecado, vivêssemos para a justiça. Se você tem acompanhado da nossa igreja nos domingos, a pregação sobre o texto de Romanos, há 2 domingos atrás eu preguei justamente sobre isso, sobre escravos da justiça, né? Onde nós precisamos entender que, para Deus, do ponto de vista do Senhor, o pecado não é somente algo que entristece, não é uma falha, como acontece de um ser humano com outro. Por exemplo, se eu errar com o Cristiano, aí eu pecar contra o Cristiano, né? Que o pecado é o erro, é errar o alvo. Eu tinha que ser assertivo no meu relacionamento com o Cristiano em alguma coisa, numa amizade, e eu errar. Ele vai se entristecer, ele vai se irar, vai se chatear, ele vai ter uma manifestação emocional sobre esse erro, sobre esse acontecimento. Com Deus não é assim. Não é que Deus se entristece, óbvio que o Espírito se entristece, né, pelo nosso pecado, mas Deus trata esse erro como injustiça, como algo que vai contrário à sua lei, como algo que é contrário à justiça dele. E a justiça de Deus foi executada na cruz de Cristo. Por isso que Paulo fala, como se nós quiséssemos crucificar Cristo novamente. E isso não é possível mais, porque a justiça de Deus foi saciada na cruz do Calvário. Então, quando nós erramos, não é somente um processo de entristecimento, mas é um processo de injustiça que nós cometemos. Contra quem? Contra o sacrifício de Cristo na cruz do Calvário e contra a lei de Deus. Então, quando a Bíblia fala ali, e nós falamos sobre isso, né? Vou aproveitar até que eu estou com a Bíblia aqui aberta, sobre essa separação, eu mostrei ali, né? Tinha uma separação, o homem caiu, estava separado de Deus, né? E tudo na Bíblia, ela é efetivamente relacionado, né? Nada no Antigo Testamento é feito de forma isolada, né? Tudo na Bíblia tem uma correlação e aponta para algo. Então, quando vou pegar aqui um infográfico aqui do Tabernáculo de Moisés, para vocês entenderem, que está lá na nossa Bíblia, tá? Nosso site. É bem simples, mas para vocês entenderem, esse é o Tabernáculo de Moisés. Quando o povo sai do Egito,
Deus manda que ele construa esse local, esse lugar aqui, tá vendo? Esse lugar. E ele aqui, ele tem uma estrutura bem simples, o povo ao redor, e aí você tinha essa divisória aqui, ó, e esse portão. E somente aqueles que estavam purificados e consagrados poderiam passar por esse portão. E essa porta levava diretamente, né? Levava diretamente à presença do Senhor, né? Essa porta levava diretamente à presença do Senhor, que estava aqui, ó, manifestada. Deixa eu aproximar aqui, ó. Tá vendo? Nessas divisões aqui. Como é que funcionava? Você tinha o portão. Quem entrava pela porta precisava oferecer um sacrifício de sangue, né? Havia essa purificação e aí você estava apto a entrar no santo lugar, né? Que era a pré-sala antes do Santo dos Santos, que era a presença de Deus. Então, apesar de haver um sacrifício, de haver uma purificação aqui no altar de bronze, até que se clicar aqui, tem aqui, ó, na bacia de bronze, né? Que era aqui, ó, ela era feita de bronze dos espelhos das mulheres servidoras, né? Os sacerdotes lavavam as mãos e pés ao entrar na tenda sob pena de morte. E aí sempre vai trazer o que significa a santificação prática pela palavra, Efésios 5:26. Já justificados pelo altar, somos diariamente lavados para o serviço sacerdotal, ou seja, nós temos o cumprimento, nós somos. Como é que nós lavamos a nossa vida hoje, como os sacerdotes se lavavam para chegar até a presença de Deus? Nós lavamos a nossa vida através da palavra do Senhor, né? Ela é a água que mata a nossa sede. Jesus é a palavra, e Jesus é a água que mata a nossa sede, que nos purifica de todo pecado. Então, para eles entrarem nessa estrutura, eles precisavam passar por esse portão do pátio. E o portão do pátio aponta para Cristo, ó, o único caminho até o Pai. Por isso que Jesus, ele é o caminho, a verdade e a vida. Só existe um caminho para você chegar na presença. Você precisa passar pelo portão. E Jesus é esse portão. Só que ainda que houvesse toda essa manifestação aqui, né, de purificação e todo esse processo, ainda existia um problema. Porque somente uma pessoa, uma vez por ano, somente uma pessoa, uma vez por ano, poderia se aproximar da presença do Senhor, né? Poderia se aproximar da onde Deus estava, né? Manifestado, que era no santo lugar. Por quê? Porque o homem era incapaz, né, de poder, pelo seu próprio, vamos dizer assim, né, pelo seu próprio entendimento, pela sua própria consagração, se achegar até a presença do Senhor. Então, o que nós temos aqui é, nessa estrutura, então, deixa eu subir aqui, pronto. Nessa estrutura, deixa eu destravar a câmera, pronto. Nessa estrutura aqui, nós temos aqui claramente, né, colocar aqui, pode, nós temos aqui claramente, né, a divisão, havia um véu, tá vendo? É uma cortina, literalmente, que separava o homem da presença de Deus, que era representada pela Arca da Aliança. Havia uma divisão, havia uma separação entre Deus e o homem, e isso foi perpetuando não somente através do tabernáculo, mas também todas as manifestações. Se você pegar aqui o Templo de Salomão, que foi construído posteriormente, você vai ver essa divisão aqui também, tá vendo? Olha, o véu aqui continua presente aqui, ó. O véu continua presente. Você tem a arca, aqui os querubins, e você continua com o véu, tá vendo? Aqui existia um véu que impedia das pessoas, né, do homem se chegar até a Deus, uma divisão para se aproximar. O tempo depois da volta do exílio lá de Neemias, também possuía o véu, tá vendo? Que fazia essa separação. E o templo da época de Jesus é o templo construído por Herodes, que é um templo muito maior, né, do que esses templos, era uma fortaleza romana. Ele também possuía essa divisão. Só que a diferença é que, a partir do tempo de Zorobabel, que é a volta lá do exílio, de Neemias, no de Herodes, não havia mais a presença do Senhor, a arca já não estava mais aqui. E aí a Bíblia diz que, nesse tempo, só para você terem uma ideia do tamanho, né, dos tamanhos que nós estamos falando aqui, você pode comparar, né, se você quiser, ao tabernáculo de Moisés, dentro aquele primeiro tabernáculo que a gente viu, dentro da estrutura do templo de Herodes. Ó. A diferença era muito grande. Era gritante em termos de tamanho. Ó, o templo de Salomão aqui, como é que ficava dentro da estrutura. O templo de Zorobabel, os 3 templos, tá vendo? Perto da estrutura do tamanho do templo. Então, era uma estrutura faraônica, gigantesca. E aí a Bíblia diz que quando Jesus morre, esse véu que houve em todo o tempo, durante todo o relacionamento
de Israel com Deus, esse véu ele é rasgado. A Bíblia diz que no imediato momento que Jesus morre na cruz do Calvário, esse véu é rasgado. E esse véu é rasgado não de baixo para cima, não daqui para cá, né? O véu rasgado do templo, de descrição. Esse véu, ele, em Mateus 25, 7,51, diz que ele é rasgado. Só que ele não é rasgado de baixo para cima, e sim de cima para baixo, dando claramente a entender que o caminho, né, foi aberto pelo próprio Deus. Mateus ele declara assim, ó, o véu rasgou-se em duas partes, de alto a baixo, pela mão de Deus, jamais pela mão dos homens. Então, o Senhor preparou esse caminho que até a sua presença, agora quem? A uma única pessoa, a um único sacerdote, a único ser, né? Não, Deus preparou esse caminho de volta para ele, até a presença dele, para todos que aceitam o seu senhorio. Desde o início, Deus sempre quis estar no meio do seu povo e que sua presença fosse manifestada no meio do seu povo. Então, a morte de Cristo na cruz do Calvário, ela vai apontar justamente para esse processo de, acima de tudo, de aproximação do Senhor em relação a nós. Ele nos liberta e ele nos traz para a sua presença. E é tão lindo, se você perceber, e eu tenho falado sobre isso nas últimas semanas, né? Eu quero fazer uma mensagem sobre isso. Preguei en passant, assim, numa quarta-feira, mas quero uma mensagem mais densa e quero escrever um livro sobre isso. E o nome do livro vai ser O Deus que Sempre Quis Estar Perto. Não, o Deus que Só Queria Estar Perto. Se você lê o Antigo Testamento e tudo que Deus fez, Deus só tinha um desejo no coração dele: estar perto de mim e de você. Ou, melhor, ter nós perto dele. Trazer cada um de nós de volta para ele. Então, mas o que tem a ver isso? Tá, eu sei que Deus quer a gente perto. Não, irmão, você não entendeu. Se você ler toda essa história, estou falando aqui de, sei lá, 4.000 anos de história. Deus estabeleceu um plano e ele foi focado e tem sido focado na execução desse plano até os dias de hoje, que era trazer a mim e a você para perto dele. Se você entende isso, se eu entendo isso, nós também vamos entender que um Deus que fez tudo isso, que teve todo esse esforço, jamais lançariam a mim e a você fora. Deus não olhou da eternidade e se iludiu a respeito da sua vida, não se iludiu a respeito da minha e da sua vida. Tá bom, Sofia, tá bom. Quando ele nos comprou na cruz do Calvário, pelo contrário, ele sabia exatamente quem ele estava comprando. Então, a redenção foi o preço por esse resgate, né? Onde nós tivemos, através da redenção, a libertação da escravidão, ou seja, Cristo quebrou as cadeias que nos prendiam no pecado e a morte. O preço que era inestimável, né? Ou seja, não havia como quantificar. O sangue de Cristo, o mais valioso que qualquer riqueza terrena, foi o custo da nossa redenção. Nós estamos falando do sangue derramado do próprio Deus. Deus se fez um de nós e derramou o seu sangue, a sua vida por nós. Isso é, em qualquer cultura, impensável. Qualquer outra religião, qual é a diferença do cristianismo para qualquer outra religião? Nós falamos de um Deus que amou e se sacrificou por nós. Se for para qualquer outro tipo de religião nórdica, você vai ver religião greco-romana, você vai ver sempre deuses que se colocam numa posição de serem servidos pelos seus súditos, por aqueles a que eles governam, e fazem com eles o que querem. Deus que exigem sacrifícios, exigem oferendas, exige derramamento de sangue que não seu, deuses de matriz africana, deuses de o que você quiser pegar. Sempre o ciclo é uma divindade exigindo sacrifício para que aqueles que creem nas divindades ofereçam esse sacrifício para tentar alcançar algum favor. Então, se eu quero restaurar meu casamento, eu preciso preparar um sacrifício de X animais e ir meia-noite em tal lugar e oferecer esse sacrifício para que essas entidades possam intervir a meu favor no meu casamento, por exemplo. Se eu quero ser bem-sucedido na minha vida, eu preciso oferecer a uma divindade qualquer presentes, né? Um barco no mar, incenso num altar de incenso, enfim, não importa. Subir uma escadaria ajoelhado, você pode botar o que você quiser aqui. Sempre o ciclo de divindade é exigência de algo para possivelmente ter algum favor. Só que o Senhor, ele é completamente diferente de qualquer outro padrão. O que nós pregamos é um Deus
que não pediu absolutamente nada de mim e de você, que não exige absolutamente nada de mim e de você, e que ofertou absolutamente tudo por amor a nós. Ofereceu o que era inestimável e impensável, que foi o seu sangue, a sua própria vida, para nos resgatar. Olha, ele não pediu sacrifícios de nenhuma entidade, não, ele mesmo se sacrifica para cobrir a nossa dívida, para que nós, se assim aceitássemos, tivéssemos um relacionamento com ele. E o que ele pede nesse relacionamento? Nada, somente a nossa fidelidade, o meu e o seu coração. Só isso. Por isso que o nosso esforço é de não reduzirmos o Senhor, a vida na igreja, a vida nos nossos cultos, em sacrifícios religiosos. Eu sirvo ao Senhor, então eu já estou pagando a minha dívida. Deus vai se agradar de mim porque eu estou fazendo. Nada daquilo que você faça ou eu faça pode, no sentido de nos fará menos ou mais aceitos diante do Senhor. O que nos faz aceitos diante do Senhor é a morte de Cristo na cruz do Calvário. É óbvio que, como um pai, ele quer ver os seus filhos, né? Quer ver a nossa fidelidade, ele se alegra quando a gente toma boas decisões baseadas no Espírito, sem dúvida. Mas isso é, vamos dizer assim, um plus, um a mais. Alegrar o coração do Senhor nesse sentido. Mas, quando nós pecamos, tudo não está perdido, assim como nós agradamos o Senhor, tudo não está conquistado. Nós não conquistamos nada por meio das obras, mas também não perdemos tudo por meio do pecado, se estamos em Cristo. Então, a partir daí, né, nós temos uma nova identidade. Nós temos que ter essa certeza que somos propriedade de Deus e chamados a viver a vida para a glória de Deus. Então, eu já falei aqui, né, que a reconciliação é essa ponte entre Deus e o homem, né? Nós tínhamos ali a separação, que eu mostrei no gráfico, a reconciliação em Cristo Jesus, conforme Efésios 2, 13 e 16, mas agora, em Cristo Jesus, vós que antes estavam longe, foste aproximado pelo sangue de Cristo, pois ele é a nossa paz. Ele fez dos dois um só, derrubando o muro de separação, a inimizade. Na sua carne, ele anulou a lei dos mandamentos, expressa em decretos, para criar em si mesmo dos dois um novo homem, fazendo a paz. E assim ele reconciliou com Deus em um só corpo ambos os grupos, tanto judeus como gentios, por meio da cruz, tendo morrido na cruz. O que Paulo está falando? Ele fala, havia uma separação entre judeus e gentios lá atrás, por conta da lei. Um muro separava. E Jesus veio e derrubou esse muro. Ele cumpriu a lei na sua própria carne, ele anulou os mandamentos, anulou cumprindo eles, expressando esses decretos para criar agora um novo povo, um novo homem. A Bíblia, em Efésios 2, é o capítulo da nova humanidade. Fala de uma humanidade tudo que a humanidade original, vamos dizer assim, né? Humanidade origem, ela acabou, ela tá morta. Nós estamos mortos para Deus. Deus não está vivendo hoje igual a mim e você. Deus, ele vive hoje, o presente, o passado e o futuro. Deus, ele tem a visão do todo. Para Deus, nós já estamos mortos diante dele. Toda a humanidade. E só passamos a ter vida em Cristo. Então, essa humanidade ela já está fracassada. O que está tendo é um tempo que o Senhor está nos concedendo pelas suas misericórdias, que são a causa de nós não sermos consumidos, para que nós tenhamos tempo de sermos resgatados pelo sangue do Cordeiro. De maneira que essa humanidade ela já está morta, ela já foi. E Cristo construiu uma nova humanidade, onde, entendam bem o que eu vou dizer, o primeiro humano, um modelo de novo humano, assim como Adão foi, o novo modelo de humano é o próprio Cristo. Jesus não veio à Terra nos mostrar como sermos deuses, entendem isso? Jesus não veio nos mostrar como sermos deuses. O exemplo que Cristo deixou não foi de como sermos pequenos deuses, não foi isso. Jesus veio à Terra, além de morrer, obviamente, na cruz do Calvário, por nossos pecados. Jesus veio nos dar um caminho, ele veio nos mostrar como é ser humano, segundo o coração e o desejo do Senhor. Jesus, ele vem nos mostrar o que é verdadeiramente sermos humanos, amando a Deus acima de todas as coisas, ao próximo como ele nos amou, vivendo uma vida de justiça, de integridade, rejeitando o diabo, o mundo e o pecado, consagrando a nossa vida para Deus, tendo prazer na lei do Senhor, nos mandamentos do Senhor, ou seja, na sua palavra, na sua orientação, na sua direção. Se você é crente, se eu sou crente, nós precisamos ter prazer, alegria na direção do Senhor para a nossa vida. Alegria na manifestação do amor de Deus pela nossa vida. E Jesus vem nos mostrar, ele é o tanto que a Bíblia fala que, além de unigênito, ou seja, o único gerado, Deus como Deus é, né? O Filho é Deus como o Pai é Deus, como o Espírito é Deus, ele passa a ser o primogênito dessa nova humanidade. Um dia, eu, Marcos Vinícius, Rodri, Vera, Márcia, Cristiano, Daniele, Eliane, todos nós seremos a imagem e semelhança de Cristo. Teremos um corpo glorificado, livre do pecado, e por conta disso, por estarmos livres do erro, livres do pecado, nós estaremos aptos a viver uma comunhão
perfeita e eterna com Deus, assim como Jesus, eternamente, o Pai, o Filho e o Espírito Santo são uma unidade. Não seremos deuses, não é isso, preste atenção. Mas estaremos livres do pecado e poderemos viver em harmonia eterna com o Senhor no meio da sua santidade. Então, eu já tinha falado aqui sobre a satisfação da justiça divina, né, como foi feito, né, o impacto dessa transformação na morte de Cristo, né, que é, primeiro de tudo, o amor, né. A Bíblia fala que nós amamos Ele porque Ele nos amou primeiro, conforme João 13:34, que diz assim, ó, dou-lhes um novo mandamento, ame-se uns aos outros, assim como eu os amei, e vocês devem amar-se uns aos outros. Então, nós amamos a Cristo porque Ele nos amou primeiro. Também tem um impacto sobre serviço, servimos aos outros como Cristo nos serviu, como vemos em Mateus 20:28. Assim como o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate de mundo. O cerne do cristianismo é amor e servir. Nós servimos ao Senhor não por glória, não por reconhecimento, não para mostrarmos o quanto somos bons fazendo as coisas e melhores do que os outros fazendo as coisas. Nós servimos ao Senhor, nós servimos aos nossos irmãos e à igreja, porque ele serviu. Nós estamos só copiando aquilo que ele nos ensinou. O maior no reino de Deus sempre vai ser aquele que serve. Se o maior, que é Jesus, serviu, nós também serviremos. Então, nós fomos chamados também para perdão, né? Perdoamos como fomos perdoados, né? Efésios 4:32, ele diz isso, né? Sejamos bondosos, compassivos, uns com o outro, perdoando-se mutuamente, assim como Deus os perdoa em Cristo. E, por fim, né? O sacrifício, né? Nós vivemos sacrificialmente pelo reino, como vemos em Filipenses 2:5. Tem o mesmo modo de pensar que Cristo Jesus, que, embora sendo Deus, não considerou a igualdade com Deus algo a ser usado para seu próprio benefício. Ou seja, o fato de sermos filhos de Deus, assim como Jesus é filho de Deus, e ele sendo Deus, sendo da mesma natureza, um único Deus, como, né, na Trindade, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, ele não considerou isso para o seu próprio benefício. Não tentou fugir do seu propósito, da direção, da sua obra, daquilo que era o direcionamento e o desejo do Pai para sua vida, que era a obra sacrificial na cruz do Calvário. Então, da mesma maneira, nós precisamos viver sacrificialmente para o reino. Ainda que custe tempo, ainda que custe o cansaço, ainda que nós possamos ter dificuldade nessa caminhada, mas o fato de nós sermos filhos não pode ser uma desculpa para nós não fazermos nada para o Senhor. Mais ou menos assim, eu sou filho, então eu vou usar esse meu benefício. Deus me ama, sabe? Sou filho do Pai, não, tá tudo bem. Não, nós somos filhos trabalhadores, vamos colocar assim. Deus ama seus filhos que são trabalhadores, que estão imbuídos na sua missão, na sua comissão, estão comissionados junto com ele. A obra de Deus é essa, alcançar o perdido, falar do amor de Deus e expandir o seu reino. E isso é feito através do nosso serviço. Bom? Então, compartilhando a mensagem da cruz, né? A compreensão profunda do significado da morte de Cristo não deve permanecer quando o conhecimento estático, mas deve impulsionar a compartilhar essa mensagem transformadora comum. E aí, como é que a gente pode compartilhar isso? Nosso testemunho pessoal, partilhar como a morte de Cristo transformou a sua vida, né? Esse é o testemunho mais poderoso que tem. Você quer falar de Jesus para alguém? Diga assim, olha, eu era assim, eu encontrei Jesus e agora eu sou assim. Deus mudou a minha vida. Esse é o testemunho mais poderoso que nós podemos dar para qualquer pessoa. Não é conhecimento teológico, bíblico, no sentido de sermos doutores e mestres da lei, não é isso. É dizer quem nós éramos, aquilo que Deus fez em nossa vida e o que ele tem feito. Esse é o maior testemunho que nós podemos dar. Por atos, né, de compaixão, né, como nós fizemos ali, por exemplo, em Jequitinhonha, e vamos fazer outras vezes, né, demonstrando o amor de Cristo através de ações práticas, né? Mateus 25:35-36 diz, né, porque eu tive fome e vocês me deram de comer, eu tive sede e vocês me deram de beber, eu fui estrangeiro e vocês me acolheram, eu estive nu e vocês me vestiram, estive doente e vocês me visitaram, e estive na prisão e vocês vieram me... Então, esse ato de compaixão, né, ato de compaixão de serviço ao Senhor, a proclamação ousada do Evangelho, né, Romanos 1:16, Paulo diz, pois não me envergonho do Evangelho de Cristo, porque ele é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego. Então, anunciar a mensagem da cruz e, por último, a oração intercessória, né, interceder pelos perdidos, confiando no poder do Senhor, né, para que nós possamos ver a manifestação da obra de Deus. Então, de maneira geral, né, o que a gente precisa ter aqui é viver a luz da Escritura, né? Ao concluirmos esse estudo, né, o significado da morte de Cristo, a ideia é que nós possamos viver de maneira desafiadora à luz da própria cruz de Cristo. Eu até coloquei ali, né, como Paulo escreveu em Gálatas 2:20, estou crucificado com Cristo e vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que agora vivo na carne, vivo pela fé no Filho de Deus que me amou e se entregou por mim. Então, nós precisamos ter, né,
continuamente a capacidade de nos maravilhar com a profundidade do amor de Jesus na cruz do Calvário. Ela é o grande norteador, né, na nossa vida. E como é que a gente consegue fazer isso, né? Primeiro é o estudo contínuo, aprofundar-se na palavra do Senhor para compreender melhor o significado da cruz, o quanto isso custou, como é esse plano, qual impacto ele tem sobre a minha vida, o que responsabilidades, né, me traz benefícios como ser filho de Deus, né, mas também me traz responsabilidades, me leva a uma vida de oração, né, cultivar a intimidade com Deus baseada na obra completa de Cristo, serviço ao próximo, né? Então, e reflita o amor sacrificial de Cristo no serviço aos outros. Então, quando nós conhecemos o Senhor através da sua palavra, isso vai nos levar obrigatoriamente a uma vida de intimidade, de oração. Você vai se sentir inclinado. Tem gente que fala assim, pastor, eu não consigo orar. Provavelmente você não consegue orar porque você não lê a Bíblia, por exemplo. Você não tem tempo com Deus. É muito difícil você conversar, orar e falar com Deus. É muito difícil você conversar com quem você não conhece. E a forma como Deus nos deu para ser conhecido é a sua palavra. Então, como é que eu vou ter um relacionamento com quem eu não conheço, com quem eu ouvi falar? Tem crente que quer se relacionar com Deus de ouvir falar. Não, me disseram que Deus é bom, me disseram que Deus é justo, me disseram que Deus ele faz milagres, me disseram que Deus me ama. Não, o pastor pregou lá, aquele negócio que o pastor pregou, o pastor me disse. Não, mas e você? Você conhece? Eu conheço? Qual é o nível de intimidade que nós temos com o Senhor? Porque esse conhecimento vai nos levar a uma vida de oração, de intimidade com o Senhor, de busca ao Senhor, de ações de graça, né? A Bíblia diz que nós devemos estar todo tempo com ações de graça, salmodiando, ou seja, cantando, louvando a Deus, agradecendo, né, pelo que o Senhor tem nos dado, louvando por aquilo que Ele tem se manifestado na nossa vida, reconhecendo o Senhor em todos os nossos caminhos. Se nós comemos, se nós bebemos, se nós levantamos hoje pela manhã, o Senhor está envolvido nesse processo. Porque sem a mão dele, nada disso seria possível. E aí, a partir do momento que nós entendemos quem é o Senhor e que temos intimidade com ele, automaticamente vai levar uma vida de serviço aos outros. Crente que não serve, tem que falar assim, não quero me envolver. Ainda não entendeu. Não entendeu. O serviço no reino não é opcional. Não é algo que você pode escolher fazer. Nós somos servos. E servos servem. É simples assim. Mas eu já sirvo o Senhor. Serve como? Não está envolvido com o reino, com a obra. Não fala do amor de Cristo. Não testemunha do Senhor. Não trabalha prol dos seus irmãos. Qual é o serviço? Não, o meu serviço é pro reino é que eu oro, que eu peço coisas para mim. Não é serviço, né? Então, assim, a cruz de Cristo, ela tem um impacto muito grande sobre as nossas vidas. E nós precisamos ter esse conhecimento, né? Esse discernimento sobre qual é esse impacto. Quem conhece a obra da cruz, automaticamente se encanta pelo Senhor e quer conhecer mais dele. Isso é feito através da sua palavra. Irmãos, não adianta. Nós podemos ter a melhor estrutura da igreja, o melhor site, a melhor pregação, o melhor ensino. Pode vir um apóstolo Paulo em pessoa, que se ele tivesse vivo, pregar, você ouvir da fonte de quem foi inspirado pelo Espírito a escrever a Bíblia. Não adianta. Se eu, não temos nós a atitude de buscarmos ao Senhor, nada disso adianta. Não se vive o reino de Deus por tabela. É impossível ser crente por tabela. Não, eu sou crente porque, não, mas aí meu pastor, ele ora por mim, aí tá tudo certo, porque ele tá orando por mim, então eu tô orando por tabela. Não tá. Não, mas eu culto todo domingo, então por tabela, se eu tô ali, então eu tenho uma intimidade com Deus. Não tem. Nós precisamos estar cientes da cruz de Cristo, da sua morte, da sua obra redentora, do quanto isso custou. Isso vai nos levar automaticamente à necessidade de vivermos para Ele e para que a glória dele seja manifestada na nossa vida. Amém? Fica aqui a aula de hoje, em nome de Jesus. Glória a Deus. Glória a Deus. Amém. Alguém tem alguma pergunta? Colocação? Não? Zero Oi, Rodrigo. Zero pergunta. Amém. Então vamos aproveitar que está aí com o microfone aberto. Vamos orar em nome de Jesus. Amém? Ô Pedro, seja bem-vindo. É Pedro mesmo ou é Fernando? É Porto? Quem que está aí na live? Depois eu olho aqui. Pode ser a conta do Pedro. É o Porto? Oi, Porto. Fala aí. Vamos orar então. Rodrigo, já que você está com o microfone aberto, ora para agradecendo pela nossa aula em nome de Jesus. Oremos, meus irmãos. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, muito obrigado pelo ensinamento, muito obrigado pela sua palavra em nossos corações, por abrir o nosso entendimento, por abençoar o teu servo para explicar uma aula tão maravilhosa como essa. Continua nos abençoando, nos dá uma noite debaixo da tua graça, da tua misericórdia, em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Jesus abençoe a sua vida.
tá bom? Nós estaremos juntos amanhã no nosso culto busca, tá? Fiquem na paz. Jesus Tá. abençoe vocês. Paz. Paz.